Rui, obrigado por teres vindo e colaborar neste projeto Mem News. Ahm, Antes de mais, vamos fazer aqui um pequeno CV, um pequeno currículo. Se podes nos contar um pouco sobre ti, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade. Um breve currículo. Falar um pouco sobre ti. Bom, obrigado pelo convite. O meu nome é Rui Sena, nasci na Covilhã, vivo na Covilhã, tenho 72 anos, sou artista de teatro, neste momento ligado à direção artística do Teatro Municipal da Covilhã e à direção artística da Quarta Parede, que é uma associação de artes performativas. E sou licenciado em Estudos Teatrais pela Universidade de Évora. Podes-nos contar um pouco o teu contexto familiar, qual era a profissão dos teus pais, com quem vivias, até que idade é que viveste com os teus pais? Vamos começar a fazer esta viagem no tempo. Eu venho de uma família humilde. O meu pai vendia mercadorias para a indústria têxtil, como quase toda a gente na Covilhã esteve ligada à indústria de lanifícios. A minha mãe vivia e trabalhava em casa, também, que era comum. Estamos a falar dos anos 50. Fiz a escola primária, hoje a escola básica, na escola dos Penedos Altos, na Covilhã. Mas o meu pai teve sempre um hábito que eu me lembro, não posso precisar a idade, mas que na realidade me habituou também a ter sempre uma atenção muito especial. É que desde praticamente os 7 ou 8 anos que me lembro de haver sempre jornais em casa. E o meu pai, sinceramente, acho que fazia um esforço na altura para todos os dias levar o século, era o século que eu comprava, para casa, o que era uma maravilha. Quando ele chegava ao fim da tarde, nós podemos desfrutar de outra situação que eu adoro, que é o cheiro da tinta, o papel, hoje mais ausente das nossas vidas, infelizmente. Mas isso também era um hábito cotidiano, e isso fez com que tivesse sempre um grande interesse, tanto pela literatura como pelas artes, dentro do limitado que, na verdade, foi durante muito tempo a oferta cultural. Por exemplo, na Covilhã, eu até poderia alargar à região, como é evidente. Como é que descreverias o ambiente em que cresceste? O ambiente social, o ambiente económico, o ambiente cultural? É uma família modesta, não é? Fundamentalmente. Sim, acho que houve, na verdade, um upgrade da nossa vida com o trabalho do meu pai. É evidente que sim, desde passado, já era crescido, já estava na tropa quando ele fez as primeiras obras em casa. Portanto, estamos a falar dos 20 e poucos anos. Era sociavelmente, era um ambiente muito tranquilo, sem esquecer todas as dificuldades que se opunham a quem pensasse de uma maneira diferente do que era o regime existente na altura. Politicamente, o meu pai nunca foi alinhado com essa ideologia, nem com a visualização que muitas pessoas queriam pôr do Estado maravilhoso em que vivíamos, quase um Estado social, mas eu até o via mais como um Estado antissocial, como é evidente. Portanto, tudo o que foi feito em termos, inclusive, da nossa educação,
minha e do meu irmão, gêmeo, foi feito com um grande esforço, como é evidente, o que nos permitiu depois alcançar outros patamares. Lembro-me que a minha primeira intervenção artística foi numa associação que continua a existir, felizmente, que é o Académico dos Penedos Altos, onde era possível eu e alguns colegas meus do liceu na altura, com mais algumas pessoas que viviam nos Penedos Altos, fazermos espetáculos. E era uma associação muito dinâmica, inclusive porque, voltando a essas memórias, que hoje quando falamos da televisão estamos a falar de um objeto quase banal, toda a gente tem 2 e 3. Apesar dos programas terem piorado, temos mais televisões. Mas a primeira televisão que houve nos Penedos Altos era precisamente no Académico dos Penedos Altos. E digo-te, para ver o telejornal, tu ias meia hora antes, porque senão não tinhas lugar. Porque na verdade, era também um acontecimento muito social, das pessoas se encontrarem em função do novo milagre que tinha aparecido, que era a televisão, e que nos transportava. Ainda nesta fase da infância e da juventude, já me apercebi que não tinham televisão em casa, naturalmente. Mas era o Jornal do Século. Era o Jornal do Século que nos visitava todos os dias. E a rádio tinha algum papel na altura, lembras? Sim, tenho assim recordações mais tarde do Rádio Clube Português, que hoje já lá vamos. Mas fundamentalmente a tua infância e a tua juventude, o que te lembras é do teu pai levar o jornal. Sim, isso é marcante. Isso é que marcou e foi decisivo até na tua formação, se calhar. Eu penso que é evidente que há mais fatores, mas esse foi um fator determinante em termos da possibilidade de... Não posso garantir que era com 8 anos, sei lá. Sim. Mesmo conceito podia haver, mas a leitura devia ser ainda um pouco difícil, mas de qualquer maneira me permitia de perguntar aos meus pais, como era evidente, quando não conseguia ler. Isso continua muito presente nas minhas memórias. Portanto, a tua família interessava-se pelas notícias, nomeadamente o teu pai. Sim. Gostava de dar informado e por contágios, chamemos assim, também tu e presumo o teu irmão. Havia algum momento em comum, uma rotina familiar em que as notícias estivessem presentes, que eram partilhadas em comum, ou era, falando no caso do jornal, cada um lia o jornal e assunto encerrado, ou debatia-se alguma das coisas? Eu partilhava muito pelo menos numa primeira fase com os meus pais, por razões evidentes. Eu não conseguia ainda ler, como depois passou a ser muito mais fácil. E o meu irmão, de certeza, que estaria presente, ou acompanhados pelo meu pai ou pela minha mãe, por certo. Em relação à rádio, eu penso que foi sempre uma presença, mas que já vinha de casa dos meus avós também, de resto porque era o sítio da informação, que te chegava da informação. O assalto ao Santa Maria, lembro perfeitamente, estava em casa dos meus avós, e sei que na minha família se ouvia a Rádio Argel, na altura, que era a rádio da oposição ao regime salazarista. E, portanto, há uma data de situações que também acabaram por me ajudar na minha formação, como é evidente. A imprensa escrita e a rádio tiveram um papel fundamental Por certo, sim. Mais do que a televisão. A televisão vem muito mais tarde. Hoje, cada vez penso mais que a informação devia ser uma autoestrada para a democracia. E me parece que nos afastamos cada vez. Os grandes grupos não estão interessados na informação, estão habituados a vender-nos um produto que também perpetua esses grupos e, portanto, na maioria dos casos, não estou a falar, evidentemente, que são todos, mas os grandes grupos têm a certeza, e basta ver as notícias que, penso, antes ouvíamos as notícias, hoje temos que as decifrar. Muitas vezes temos que estar a desmontar situações para ver o que é, no meio disto tudo, o que é que corresponde à realidade ou não.
Qual foi aquele momento em que, de uma forma autónoma, começaste a interessar pelas notícias? Ou seja, que já não era o jornal levado pelo teu pai, autonomamente, como é que começou o teu interesse pelas notícias e por que meio? Sim, acho que a entrada para o liceu e um grupo de pessoas que conheci na altura teve uma grande influência em todos os aspectos, inclusive em coisas que escrevíamos. Muitas vezes eram trabalhos, mas que partilhávamos ideias. Tinha um grupo de 6 ou 7 pessoas que nos juntávamos praticamente todas as tardes e falávamos sobre o mundo, sobre Portugal, como é evidente, sobre a escola, o liceu, que era o Liceu Nacional em Covilhã. E, portanto, eu penso que a partir daí há uma autonomia, eu diria que completa em relação ao que se passava em casa até entrar para o liceu, é evidente. Foi aí que começou a tua autonomia em relação ao consumo de informação. Portanto, sim. E que papel é que tiveram os 3 principais meios, que é os jornais, a rádio e a televisão? A primazia sempre foi o jornal, a rádio, a televisão, em que ponto é que entrou por aí? O meio prioritário sempre foi o jornal no teu percurso? No teu percurso inicial de contacto com a informação? Eu diria que sim, porque também foram os jornais que me levaram à leitura de grandes nomes, o que não quer dizer que não houvesse fases da minha vida que foi muito importante, por exemplo, a televisão. Relembro o programa do Carlos Pinto Coelho, Acontece, que foi considerado na altura o primeiro jornal cultural da Europa, diário, e que infelizmente alguém menor, com certeza, de pensamento, acabou com ele. E a verdade foi um momento em que senti que Portugal tinha um corpo inteiro. O interior tinha acesso às notícias culturais como nunca teve e como nunca voltámos a ter. Hoje há coisinhas, folhas de sala, que foram substituindo, mas cada vez, na verdade, apesar de termos hoje muito mais espetáculos do que no interior do que tínhamos, a verdade é que a visibilidade também é relativa e muitas vezes faz à custa das próprias estruturas fazerem a divulgação das mesmas, a publicidade das mesmas, que é a maneira de chegarem ao grande público. Ainda nessa altura, portanto, deduzo obviamente que falava das notícias que lia, que ouvia com amigos e colegas na sua juventude. Presumo que eram temas que... Sim, é evidente. Eu até ir para a tropa, eu entrei para a tropa no dia 25 de abril de 73, portanto, precisamente um ano antes da Revolução. Do 25 de abril. E, portanto, toda a minha relação com os meus colegas, com o liceu, com o que fazíamos, inclusive algumas pequenas festas que se faziam no liceu que eram marcantes, das 100 lições, eram muito marcadas por escolhas de textos, de músicas que tinham a ver com a oposição ao regime. E é evidente, lembro-me que um dos últimos saraus que fizemos no liceu havia PIDs na sala, precisamente pelos textos que eram escolhidos e por quem o fazia. E, portanto, toda essa relação marcou o meu percurso, como é evidente. Penso que também esta hipótese que o académico dos Benito Altos nos deu na altura, isso está documentado, também foi importante em termos de vermos o que fazemos aqui também podemos fazer com os nossos colegas onde estamos a estudar. E tudo isso marcou também um percurso para quase todos. De resto, alguns se tornaram escritores, outros que abandonaram e eu acho que dariam ótimos artistas. A verdade é que a situação do artista em Portugal em 1975
era particularmente difícil. E, na verdade, se formos os grandes centros, era Lisboa e Porto, como continuam a ser, mas sem a existência do que hoje, mesmo assim, é uma certa democratização da sociedade em relação à cultura. Em relação à sua vida já mais adulta, como é que foi o teu percurso profissional? Como é que trabalhaste? Como é que começaste a trabalhar? De uma forma breve, tens um currículo gigante, mas obviamente tornando isto o mais breve possível. A primeira situação que tive foi trabalhar com o meu pai, porque, como referi, a situação de viver da cultura era praticamente impossível. No interior, acho que ninguém punha essa situação. E, portanto, o ponto de partida foi trabalhar e ir fazendo. De resto, sou um dos fundadores do hoje conhecido Teatro das Beiras, que foi fundado há 50 anos. As primeiras grandes intervenções foram feitas com o nome que na altura foi dado, que era Grupo de Intervenção Cultural da Covilhã. O famoso GIC. O famoso GIC. E, portanto, esse é um princípio... Que hoje trata, muitas pessoas não hoje tratam o Teatro das Beiras por GIC. Muitas vezes porque está GIC Teatro das Beiras, porque na realidade é o que se complementa. Há uma situação que nunca se desligou da parte amadora. Eu tenho uma especial atenção pelos amadores, porque sei quanto difícil, mesmo hoje, é muitas vezes estares a trabalhar e depois ainda tens disponibilidade para estares não sei quantas horas a trabalhar, a ensaiar, para apresentar espetáculos. E, portanto, acho que faz todo o sentido que uma coisa não se desligue da outra. Foi importantíssimo para a cidade, acho eu, para a região, o aparecimento na altura, mesmo que amador, do GIC, como hoje é importantíssimo o Teatro das Beiras. Hoje, felizmente, também rodeado de outras estruturas, uma das quais fundei há 22 anos, a Quarta Parede, e, portanto, todas as situações... Mas há mais, não, é assim, as coisas não se limitam aqui. E a verdade é que esse é o grande percurso do 25 de Abril também. Eu diria que há 3 aspectos fundamentais: a saúde, o ensino e a cultura. E, na verdade, acho que conseguimos, na região, ter acesso, pela luta das pessoas que cá vivem. Não tenho a mínima dificuldade em o reconhecer e reafirmar. Hoje podemos desfrutar de uma data de situações em competição e em competição saudável com outras cidades pelo que foi feito nestes 50 anos. Se falta fazer muito, como em todos os lados e em todas as situações. Ser ambicioso não é mau, é mau é de ser ambicioso sem saber os passos que podemos dar. Podes descrever-nos brevemente quais foram as grandes mudanças pessoais ao entrar na vida adulta, a nível residencial e familiar? Onde é que passaste a morar quando saíste de casa dos teus pais? Como é que foi a constituição de família, de casamento? Como é que fizeste essa transição? Não é preciso estares a contar a tua vida toda, obviamente, nem é esse, mas a transição que nos interessa aqui fundamentalmente é saber com que idade é que deste esse espaço decisivo, nomeadamente sair de casa dos teus pais, iniciares a tua vida autónoma. Como é que foi esse processo? Sim, eu penso, sem uma certeza absoluta, cerca dos 25 anos ouvi que a autonomia já existia financeiramente, já existia nas minhas relações pessoais e numa relação pessoal com a pessoa com que casei e depois me divorciei, mas fiquei a residir sempre na Covilhã. De resto, mesmo quando fui diretor artístico do Teatro de Torres Novas, nunca deixei a Covilhã. Passava praticamente metade da semana em Torres Novas e metade na Covilhã. Portanto, nunca abandonei a Covilhã nesse sentido. Foi sempre uma partilha, até pelos projetos que também tinha na Covilhã, como é evidente. Também creio que esse é um grande passo, que é a autonomia
poderes fazer as coisas às horas que queres, como queres, escolher sem ter que dar. Mas isso, penso que individualmente é uma situação que todos desejamos na vida, ou quase todos. E a minha foi, poderei dizer que desde os 25 anos que vivo e desenvolvo a vida por decisão minha e das pessoas, logicamente, que me circundam e que fazem parte diariamente da minha vida, como é evidente. E nessa nova fase, de que forma é que estavam presentes os meios de comunicação na nova casa? Bom, entretanto, eu sou 25 de Abril e, portanto, já não havia Século, havia Diário de Lisboa, havia República. O República são muito referenciados, o Diário de Lisboa e o República. Pronto, o Diário Popular, vou ser muito sincero, sempre quando o olhei como um jornal menor, se calhar pela intensidade também do que estávamos a viver e das notícias, e também, logicamente, quem pertencia e escrevia para cada um dos jornais, que eu acho que foram dos jornais mais importantes na Portanto, quem escrevia para os jornais era importante para a tua escolha. É evidente. Os nomes que lá escreviam. Sim, é evidente. Falando de jornalistas e outros colaboradores. Sim, não é? claro. Jornalistas. E rádios? Estavas noticiários na rádio? Já vamos falar mais concretamente da questão do 25 de Abril. É assim, há uma parte da minha vida que, essencialmente na Europa, fazia montes de viagens. Às vezes, porque eu fiz grande parte do serviço militar em Santarém e em Tancos. E, portanto, isso também correspondeu a uma autonomia que foi comprar carro. Eu quero dizer que era a rádio que me acompanhava, as notícias que me acompanhavam. E, portanto, normalmente há esta situação de que hoje vivo, das artes performativas, das artes contemporâneas, já tinha a ver com a música e com as rádios que a transmitiam. E, portanto, era muito mais dentro dessas estações de rádio que eu vivia, porque na realidade não havia todas as situações que hoje tens de poder vir a ouvir música no carro. Depois também passámos à situação das cassetes, que enrolavam de vez em quando e lá tinhas que voltar ao rádio. Mas eu acho que essencialmente foi o rádio que me fez companhia a grande parte dessas viagens. E a televisão? Vi as notícias na televisão. Já falaste do Acontece, mas há algum programa para além do Acontece? Ou a televisão parece-me que a televisão nunca foi... Sim, eu vi isso. Eu vi a televisão para ver filmes, que hoje, na verdade, é difícil de ver filmes autorais, por exemplo, com a qualidade com que se via. E a realidade, a televisão... continuo a vê-la em termos de notícias, mas continuo a desmontar também o que me vendem. Quando se muda de canal até se cruzam mentiras, muitas vezes, sobre a mesma notícia. E, portanto, dá-me algum prazer fazer essa desmontagem, também exige-me uma atenção especial e exige-me que... essencialmente o meu cérebro fique ciente do que está acontecendo no mundo, como é evidente, e não só pelo que me estão a dizer. E dentro dessa situação, a televisão continua a fazer parte da minha vida, continuo a gostar de esportes. De resto, até ir para a tropa fui sempre um jogador de handball, voleibol, futebol de salão, nunca futebol. E, portanto, são situações que me continuam a acompanhar, que os continuo a acompanhar. Não deixei de gostar de ver desporto, não gostei. E em relação aos filmes, na realidade, tenho dificuldade, algumas vezes na RTP2, mas depois tenho dificuldade a encontrar filmes. É muito mais fácil comprá-los se os quero ver do que estar à espera que seja a televisão a oferecer-me essa oportunidade.
Vamos centrar-nos agora noutra vertente. Lembras-te de algum acontecimento ou assunto, ainda em ditadura, que tenhas visto, lido ou ouvido as notícias, ou que tenha sido falado em casa dos teus pais? Há uma situação que me lembro muito bem e foi na Covilhã, 1º de maio, que saí com o meu pai. Eu não sei se não teria 5, 6 anos. E sei que estávamos no Pelourinho e passaram N caminhões cheios de GNR com as pistolas, as espingardas, junto a eles, e na verdade fez muita impressão porque é que acontecia aquilo, porque na realidade não tinha a noção, ainda não tinha a noção de quanto é que a Covilhã lutou para ser democrática em todas as relações. E depois, se calhar, já depois do 25 de Abril, a greve dos mineiros, quando ocuparam a Praça do Município, que é um dos momentos relevantes da Covilhã, para além das greves todas, mas greves houve imensas. Acho que até pela solidariedade que se gerou em relação ao movimento dos mineiros, acho que foi particularmente relevante. Lembras-te de notícias sobre a guerra colonial, por exemplo? Veres, ouvires, de leres? É assim, é evidente que era uma coisa que nunca me abandonou, porque durante um ano eu estive na situação de poder fazer serviço militar. Felizmente tinha uma especialidade, que era Polícia Militar, e depois passei para a Polícia Aérea, em que havia gente que a Polícia Aérea normalmente ficava em cidades, mas eu nem assim arrisquei, e houve colegas meus que se me disseram: se tu não estiveres interessado, fantástico, eu estou com vontade de ir, acho que essencialmente para Moçambique na altura, e portanto nunca deixou de ter uma presença grande, como é evidente. Agora também o que nos chegava era muito limitado, como era evidente, e tinha sempre muito mais a ver com as vitórias que não o foram, a aniquilação dos movimentos de libertação, que também não o foram. E outro dia estava a ler uma reportagem de um festival, do primeiro e segundo festival de jazz de Cascais, em que acho que foi o Charlie Hayden dedicou uma dos temas aos movimentos de libertação portuguesa. Quer dizer que a seguir foi preso, como é evidente, a embaixada americana é que fez com que o libertassem, e portanto isso foram sempre situações. Eu tinha 19 anos quando foram os festivais, 19, 20 anos, portanto estava a entrar para a tropa. Portanto, há situações que são muito claras, como são claras. Estive no primeiro festival de Vilar de Mouros, em que obviamente foi o primeiro festival ainda durante a ditadura. E portanto todas essas situações acabaram por me marcar na vida, ou durante o meu percurso até hoje. Recordas-te da chegada à Lua em 1969? Completamente, e sei onde é que vi. Na televisão, estávamos no liceu e fomos para um café, que se chama Café Primor, para ver a chegada. Do que me lembro, posso estar a ser inexato, mas acho que eram imagens em direto, transmitidas dos Estados Unidos, portanto, se calhar com horas de... Mas disso já não me recordo. Mas estava muita gente. Estava cheio, até porque o Café Primor era um café particular. Durante o dia estava sempre cheio de estudantes, porque a escola Campos Melo e o liceu ficavam um lado no outro e eram logicamente frequentados por, eu diria, ao longo do dia, por centenas de alunos. As inundações de 67 em Lisboa, tens alguma memória disso? Tens visto alguma coisa, sim, por exemplo? Sim. Lembro também com uma informação reduzida, porque era muito mais falado, nunca se falava das causas, mas sim do efeito que provocou, e tal como o incêndio em Sintra, foram sempre informações muito recortadas e longe do que se estava a passar,
Sabias que a Ribeira de Odivelas que levou N casas na frente, mas o que se chegava de informação era muito limitado. Mundial de 66, as taças dos campeões do Benfica, a taça das taças do Sporting, recordas-te? Viver esses momentos? Perfeitamente, porque os via todos no Académico dos Penedos Altos, que era o único, como disse, e quando havia jogos ainda tinha que sair mais cedo. Lembro perfeitamente do Mundial de 66, particularmente do Eusébio, apesar de ser do Sporting, e como me lembro da Taça das Taças, lembro do Benfica ganhar ao Real Madrid, 5-3, acho que não me esquece, e lembro-me da Taça dos Vencedores da Taça do Sporting, é evidente, sim. Nessa altura, apesar de seres obviamente muito novo, tinhas conhecimento que as notícias eram censuradas? Ou quando é que tiveste esse conhecimento? Tu sabias que tu aquilo que lias ou ouvias que era censurado? Como é assim, a nossa casa sempre se debateram as situações e, portanto, e falaste de alguns casos, como por exemplo as cheias, que se percebia que não estava a ser dada toda a informação. E depois, como chegavam as notícias também da Argel, havia sempre um contraponto entre o que nos diziam e o que era comentado depois e até dito o que não tinha sido dito em Portugal. Portanto, há uma situação que, na realidade, foi sempre clara em termos de... Eu não sei, logicamente, essencialmente na minha infância, se calhar não tinha tanto a noção de falar em censura, mas essencialmente o que víamos era que o meu pai de certeza que falaria nisso. Se calhar tinha algum cuidado até pela nossa idade em falar ao pé de nós. Mas é evidente que todos percebíamos que o que nos chegava era truncado. Isso era uma realidade que praticamente me acompanhou toda a vida, desde que eu tenho memória para poder lembrar todas as situações. E os acontecimentos do 25 de Abril de 74? Lembras-te de os ter acompanhados pelos meios de comunicação? É evidente. Eu, no dia 25 de Abril, estava em Tancos, mas estava na Covilhã. E a minha mãe tinha ido às compras e eu disse, então eu vou-te ajudar a chegar às compras. E quando saí de casa, há uma vizinha que me diz assim, está cá na Covilhã. É que houve um golpe militar. Claro que eu fui um foguete buscar as compras que a minha mãe tinha feito e voltei para casa para ouvir. Muito bem, no dia 26 voltei para a base, para Tancos, e portanto eu diria que todo o processo revolucionário eu saí em agosto de 1975. E portanto também segui também todas as coisas que aconteceram. Mas o dia do 25 de Abril foi sobretudo vivido através da rádio, não? É assim, na base também se viveu, como se viveu o 11 de Março, é assim, há uma data de situações que foram claríssimas porque, inclusive, os paraquedistas queriam, no 11 de Março, queriam ocupar a base aérea número 3 e, portanto, há situações que foram muito claras, mas foi seguido essencialmente através da rádio, mas a verdade é que os órgãos de comunicação social também se libertaram rapidamente e começaram a transmitir notícias em direto e, portanto, houve uma data de situações que estivemos muito próximos da realidade, inclusive também porque tínhamos muitas notícias através dos militares. Não é? Lembras-te de alguns acontecimentos ou figuras marcantes do período pós-revolucionário? Alguém que tenha marcado naquele período imediatamente a seguir ao 25 de Abril? Sim, essencialmente o que me parece
É que é evidente, depois de tantos anos de viver na ditadura, todos nós ansiávamos que tudo, se pudesse mudar tudo de um dia para o outro, era de um dia para o outro que mudava. E nem sempre é fácil tu compreenderes que o mundo muda assim. É evidente que, e gostava de fazer, que não estou a defender, que acho que o 25 de novembro é um retrocesso em termos de Portugal, acho que sim. Não é tão democrático, e de resto basta ver quem é que esteve a favor dele, como se calhar também havia um exagero da parte dos militares que estavam na altura no poder. De resto, eu gosto muito da sociedade civil e gosto de ter os militares para defender a sociedade civil, portanto não sou nada a favor dos militares metidos na política, e como perdei alguns que se põem mais a jeito e não tira nenhum valor, como é evidente, como não tiro nenhum valor, antes pelo contrário, ao Salgueiro Maio pelo trabalho que fez. Mas também soube quando devia parar. E eu acho que muitas vezes falta esse ponto de equilíbrio para saber quando é que podemos parar. Mas penso que não foi o contragolpe de 25 de novembro, que foi um retrocesso na democracia portuguesa, sim. Mais tarde, recordas-te bem da adesão de Portugal à então CEE? Sim, lembro muito bem da cerimónia com o Dr. Mário Soares, perfeitamente. Via televisão, acompanhaste pela televisão. Acompanhei pela televisão, sim. Indo para os anos 90, onde é que vivias e trabalhavas na última década do século passado? Sempre na Covilhã, de resto, como te disse, nunca abandonei a Covilhã, portanto... E nessa década mantiveste sempre os mesmos hábitos informativos que já trazias de trás? Alguns perdi-os porque eles é que me perderam a mim. O República acabou, o Diário de Lisboa acabou, mas não preciso o ano, como é evidente. E é evidente que também fomos abandonando os jornais. É uma realidade, porque os que vieram, assim, o Expresso, lembro-me perfeitamente da primeira edição, e quando saiu ainda antes do 25 de Abril, e portanto para mim foi sempre um jornal liberal, continua a ser um jornal liberal, uma informação mais ou menos correta, penso eu, mas também na verdade não era o jornal que eu comprasse todas as semanas, nem nada que se parecesse, mas não quer dizer que não o comprasse, como é evidente, até porque essencialmente quando começou a sair o caderno do Expresso, parecia-me que a informação era importante também, e como em todos os sítios, seja sobre literatura, seja sobre música, seja sobre teatro, há coisas com que não concordava, como outras pessoas não concordariam com a minha opinião. E, portanto, foi mudando muito para a televisão, para ver televisão, dentro dos casos também, dos escasso tempo que tinha, muitas vezes, o que acontecia, essencialmente enquanto trabalhei como amador, era trabalhar até à meia-noite, uma hora da manhã no teatro, muitas vezes ainda com coisas para organizar para o outro dia, e portanto as coisas foram-se abandonando. E na transição da década de 80 para a década de 90, lembras-te da queda do Muro de Berlim, em 89? Eu tinha estado 3 anos antes, de resto fui fazer um curso à República Democrática Alemã. Eu disse 5 anos antes, penso eu. Antes da queda do Muro de Berlim, eu estive em Berlim. E, portanto, lembro-me muito bem, porque era uma coisa que estava na minha memória. De resto, um dos ensinadores com que muito aprendi, o Conrado Zittrichs, vivia na RDA, e sabia das dificuldades com que ele se debatia para trabalhar, em termos de opinião, mas nós também tínhamos passado 30 anos antes por isso, e portanto não era propriamente uma novidade. Portanto, mas lembras-te perfeitamente disso, via televisão, provavelmente. Sim, a Guerra do Golfo em 91 também, provavelmente. Sim,
Essa já é a parte toda que faz parte. Sim, que faz. Essa é toda a parte que já faz. Ou melhor, são todas as situações que fazem parte já da televisão. Porque depois os jornais, na verdade, começaram a ser como informação, sim. Eu ainda não falei nos jornais regionais que nunca abandonei. E logicamente, porque o Jornal do Fundão, meu pai era assinante também, portanto, quando falei no século, não falei no Jornal do Fundão, mas a verdade é que eram um semanal, o outro diário, eram jornais que entravam em casa, e o Jornal do Fundão, muito antes do 25 de Abril, portanto, que fui sempre acompanhando e nunca abandonei. Acho que, na realidade, são órgãos que vivem perto das pessoas e que transmitem muitas vezes a informação que ainda hoje nos chega, mesmo com todos os canais que há de televisão. Há muita gente que, se calhar, ainda lê os jornais, não vê televisão. E, portanto, toda a importância que a televisão começou a ter também tem a ver com essa proximidade do objeto. Tu consegues ver num segundo a seguir o que se está a passar do outro lado do mundo. Exatamente. E foi a grande novidade que a televisão... grande vantagem em relação aos jornais impressos. Claro. Ao longo da tua vida, qual foi o meio de comunicação noticioso que mais te marcou? Jornal, rádio, televisão, internet, um órgão em particular? Tenho relações muito diversificadas. Acho que o primeiro século e o Jornal do Fundão, em termos regionais, porque eram jornais lá que se liam lá em casa. Depois, essencialmente depois do 25 de Abril, sem dúvida, o República e o Diário de Lisboa, que também referi. A televisão, logicamente, era o Canal 1, era o canal que existia. E tenho um amigo meu que esteve na montagem de um dos canais, não vou referir de propósito, quando nós todos, que é bom, a gente tem muitos canais. Hoje vimos que não é tão bom quanto isso. E um dia disse: se tu quiseres, podes vir comigo e íamos visitar. Aquilo ainda está tudo em montagem, mas podias ver o que é e qual é a extensão de montar uma estação. E lá fui eu. E eu disse assim: então, e já havia já ficavam com 3 não 4, porque 2 já existia. Assim, mas tu pensas que isto vai melhorar? Estás enganado. É que quando começar a luta pelos sharings, isso vai tudo por aí abaixo. É o básico cada vez mais. E é isso que aconteceu. E, portanto, também é dentro dessa perspectiva que eu não tenho grande paciência, mas também tem a ver, na verdade, que a sociedade também se fragilizou muito, mesmo em termos das intervenções políticas. Raramente ouço discursos políticos, porque na realidade são de uma fragilidade tão grande que me deixa como é que é possível estas pessoas governarem um país. E a verdade é que pagamos também por isso. Isto leva-me a esta questão, que por acaso está aqui encadeada, mas que se encaixa muito bem aí. Na tua opinião, houve mudanças entre o que eram as notícias no passado isto no sentido lato, e o que temos agora? Que grandes diferenças é que tu vês neste trajeto que tu fizeste também pelo mundo da informação? Estamos mais fragmentados, estamos mais ligeiros, estamos... mais superficiais, de certeza absoluta. A investigação hoje é de casos de crime, mas isso eu julgava que era a polícia que fazia, agora há jornalistas que também o fazem. Depois fragilizámos-nos e fragmentámos de uma maneira, porque às vezes o objetivo parece que é mostrar o que choca às pessoas. Eu, como notícia, não preciso ver corpos despedaçados, antes pelo contrário.
Já não consigo ver imagens de Gaza, por exemplo, que me dói imenso ver o que as pessoas sofrem para sobreviver, não é para viver. E, portanto, tudo o que hoje nos é apresentado pela superficialidade. O que é preciso é alcançar, e quando às vezes se diz que nem todas as pessoas têm cultura para ver, pois, mas a questão não é se nós apresentamos coisas para quem já tem um nível cultural muito elevado, é se nós queremos elevar o nível cultural de quem está ainda num patamar abaixo. E isso é que me parece que foi esquecido de todo por as televisões, quase sem exceção. Leis notícias partilhadas, esta questão tem aqui duas abordagens. Esta é a primeira. Se lês notícias partilhadas por amigos ou pessoas que segues nas redes sociais? Bem, às vezes é assim, gosto que haja um debate entre a coscovilhice da televisão e a coscovilhice de algumas pessoas nas redes sociais, porque na realidade me torna mais crítica em relação ao que são as redes sociais, na maioria dos casos, ou que as pessoas se dão ao trabalho de fazer, muitas vezes de insultar por qualquer ato menor, e a verdade, mas não perco, eu diria, um quarto de hora por dia. E acho que estou a exagerar na maior parte dos dias. Lês notícias que são publicadas nas redes sociais pelos meios jornalísticos? Eu aí continuo não vou dizer que não leio algumas notícias, mas também hoje isso é uma dificuldade. Ou assinas os jornais, eu os quero ou os compro ou sou assinante. E, portanto, diria que muito poucas notícias que me chegam. Das partilhas nas redes sociais. Sim. E já leste nas redes sociais notícias publicadas por pessoas ou entidades que desconheces? Coisas que te aparecem e tu achaste curioso e não conheces lado nenhum e vais ler. Não estou a dizer que não possa ter acontecido, mas que não é nada de comum, de certeza absoluta que não é. O que quer dizer, primeiro, se posso ser atraído por um tema que me parece interessante, eu diria que sim, que já fui. Se me disseres por situações, é uma entidade conhecida, mas vai levantar aqui isto porque acho que já me basta o título. E a ameaça da desinformação, não é? Sim, que outra claro, questão. está sempre presente, como é evidente. Confias no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confio em alguns. É evidente que às vezes me custa. Às vezes olho para alguns canais e pergunto. Eu compreendo que as pessoas têm que viver, têm que ter um ordenado, mas muitas vezes sujeitarem-se àquilo que fazem e que lhes é indicado, com certeza por órgãos dos próprios canais, acho que é tremendo. Acho que não devem dormir bem, mas também todos nós sabemos que o ser humano é um animal de hábitos e, portanto, se pode adaptar a outras situações. Às vezes custa muito ver, e se quiseres, terminarmos sem falarmos no elevador da glória, não é? Na canção dos Rádio Macau. Uma jornalista a entrevistar uma pessoa que vive perto da calçada da glória, a perguntar se dava conta da manutenção. E eu disse, desculpa, ou eu já estou completamente louco, ou então a pessoa nunca foi jornalista. E disso, portanto, continua a tal seleção, o tal filtro, tem que existir sempre. Essa relação de confiança aumentou ou diminuiu ao longo do tempo? Eu acho que diminuiu. Porquê? Essencialmente pelo que referi, é que a situação é... Também há uma situação que também é preciso falar. Muitas vezes, e sem pôr em causa, também algumas vezes, quem substitui quem,
Eu sempre fui a favor dos lugares que são ocupados pela competência. E custa muito que os governos, quando mudem, se esqueçam da competência para meter outra pessoa que muitas vezes é duvidosa em relação à competência, mas pronto, será amiga. E, portanto, muitas vezes o que temos assistido, e também no jornalismo, e também na rádio, ainda há pouco tempo, podia dizer que a Antena 2 foi mudado a direção completamente há 15 dias, 3 e, portanto, as situações parece que não têm tanto a ver com competência, têm a ver muitas vezes com quem está perto e nos defende. Eu sou um defensor da competência e é aí que me situo e, na verdade, já ouvi e já li, já ouvi grandes jornalistas, grandes reportagens, mas cada vez é mais difícil os encontrar. Obrigado, Rui, por esta conversa. Obrigado por teres participado no projeto. Obrigado. Agradeço.